Depois de louvarmos a Deus, depois de orarmos, nós vamos ouvir uma palavra breve e bem objetiva ao nosso coração. A palavra diz assim: e ele lhe disse: dar-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço, ou no seu quarto, e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava. E o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino e entra nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e disse: vês aí, o teu filho, ele está vivo. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Já fomos orado. Eu só quero agradecer a Deus. Meus irmãos, nós estamos em um culto profético, um culto de bênção, um culto de avivamento, um culto de libertação, um culto de cura. E quando nós, irmãos, vemos nessa palavra, a palavra de Deus, nós vemos um nome chamado profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Isaías, vários profetas que passaram durante o Velho Testamento e que se fez grandes obras mostrados através da palavra do Senhor. E eu orando a Deus, irmãos, pedindo uma palavra para a igreja, Deus me leva a esse texto que por muitos momentos eu preguei aqui na igreja. Mas hoje Deus, irmãos, Ele fala conosco de uma maneira diferente. Porque aqui a Bíblia vai dizer que o cenário político era um cenário onde que Acabe, ele tinha uma esposa que mandava, desmandava, e a Bíblia diz que Acabe, irmãos, ele era o rei, mas Jezabel, sua esposa, ela era aquela que dava as ordens. E pelas ordens de Jezabel, profetas foram mortos, profetas foram executados, porque eram profetas que falavam em nome de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Elias ele se levanta, ele libera uma palavra. Porque o profeta, irmãos, que é de Deus, a palavra dele tem poder. O homem ou a mulher de Deus, que tem uma vida de oração, uma vida com Deus, a palavra dele tem autoridade. E quando nós, irmãos, pegamos a Bíblia e examinamos o livro de Reis, ele vai dizer sobre a história dos reis de Israel. A maioria deles, irmãos, pecaram e caíram. A maioria desses reis não executaram sua missão com excelência. Porque liderar, irmãos, um país, uma nação, uma cidade, um bairro não é fácil. Imagina liderar uma nação que era uma nação de um Deus vivo e verdadeiro. Acabe, irmãos, ele recebe essa posição. E Acabe, ele reina, só que a sua esposa, ela era uma mulher, irmãos, do coração duro, uma mulher diabólica.
aonde ela contamina Acabe, para que Acabe viesse perseguir a igreja, para nós entendermos, a igreja daquele tempo, os profetas de Deus, os homens de Deus, as pessoas que se levantavam e diziam: olha, eu sou o profeta do Senhor. Porque muitos deuses existiam naquela época. E Acabe, irmãos, ele traz um Deus para Israel chamado Baal. A sua esposa traz uma deusa chamada Zera. E eles cultuam um Deus que não é o Deus verdadeiro. E a palavra de Deus diz que Elias, irmãos, tomado por Deus, ele vai até Acabe, ele lança uma palavra, Acabe não gosta. Sua esposa diz para ele: você é frouxo, você é covarde, eu vou ter que tomar direção, tenho que matar Elias. Elias, irmãos, ele pega a palavra e fala assim: olha, sobre minha palavra não vai chover sobre este lugar. Sobre a minha palavra não vai chover. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Elias libera: olha, não vai chover enquanto eu não disser. A palavra do homem Elias, ela não tem poder, mas a palavra do profeta Elias, direcionado por Deus, ela pode muito em seus efeitos. Talvez a sua palavra liberada de você mesmo, igreja, não vale nada. A palavra liberada do meu ser, da minha vida, de mim mesmo, ela não pode executar nada na minha vida. Mas a palavra de Deus diz que a oração de um justo, a oração de um escolhido de Deus, a oração de uma pessoa que é sincera diante de Deus, ela pode muito em seus efeitos. Então, se você tem orado, acredite que a sua oração, ela chegou no céu e que a resposta está vindo aí. Glória a Deus! Aleluia! Elias, irmãos, ele libera a palavra. Aleluia! E ele foge. É porque ele era medroso? Não. Sabe por que Elias fugiu? Porque tem momento que é necessário a gente fugir. 3 coisas que a gente precisa, irmãos, não brincar nessa terra. 3. Quantas? 3. No mínimo. Tem outras, mas as 3 principais. Eu não posso brincar com o meu eu, com o meu lado carnal, minha vida. Eu não posso brincar com o diabo, eu não posso brincar com o pecado. E sem dizer com Deus, que é o principal de todos. E quando a Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele se levanta, o que ele faz? Ele foge, mas ele fugiu porque Deus mandou ele fugir. Tem momento, irmãos, que é necessário a gente fugir. Fugir da aparência do mal, fugir de laços do diabo, fugir de oportunidades que não são de Deus, e que muitas das vezes o lado humano diz: é de Deus, vai dar certo, e Deus está te dizendo: não vai, e nós vamos e nós caímos. Aleluia, Jesus! Mas Acabe, irmãos, ele queria matar Davi, Elias, porque Elias era um profeta de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: homem e mulher de Deus, ele é perseguido. Homem e mulher de Deus, irmãos, ele vai ser perseguido. Então, se está te perseguindo, se o diabo está se levantando, não é para você se entristecer, não. É para você entender que você é o escolhido do Deus vivo. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Elias chega, irmãos, e ele fala assim: Elias foge, ele chega no ribeiro. Sabe o que é ribeiro? Na fonte, na nascente. Vai para lá, Elias. Deus, irmãos, enviou o profeta para o lugar certo. Fala para o seu irmão assim: Deus não te envia a lugares errados. Deus te enviou para o lugar certo. Porque, irmãos, Elias, ele poderia ir para onde? Ele poderia ir para qualquer lugar. Deus enviou Elias para o ribeiro. Só que naquele ribeiro só tinha água, não tinha comida. E tem hora, irmãos, Elias poderia questionar Deus: o Senhor me enviou para onde tem água, rebenga.
Realmente aqui tem água, tem a fonte de água, mas cadê o alimento? Se Deus enviou Elias, o mais ele iria providenciar na vida do profeta. Aleluia, Jesus. E se você não entendeu, se Deus, irmãos, está na sua vida, talvez o melhor de Deus ainda não chegou, mas o necessário de Deus já chegou na sua vida. A Bíblia diz que ele chega no ribeiro e só tem água, e ele dá glória. Imagina ele sozinho no ribeiro com Deus, a presença de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus agora envia o alimento. Deus enviava uma carne fresquinha todos os dias para Elias. E Elias, irmãos, ele alimentava com carne e ele bebia da água. A água, irmãos, ela fala do Espírito Santo. A água, ela fala de Cristo Jesus. Sabe por quê? A água, irmãos, que Deus nos dá. Deus estava dizendo para Elias: só com essa água eu te mantenho vivo aqui por 1 ano, se eu quiser. Mas para você entender que eu sou o Deus que te sustenta, eu também vou te mandar o alimento, a carne. Deus enviou a carne, irmãos, e ele se alimentou. E a Bíblia diz que quando chegou o fim do período ali no ribeiro, ele sai do ribeiro de Querite e Deus fala: vai agora para Samaria, vai lá em Samarias. Vai lá em Samaria, lá no centro da cidade, tem uma mulher catando gravetos. Ela é viúva. E você vai chegar e você vai pedir ela comida e ela vai te dar. Irmãos, tem momento em nossa vida que Deus faz coisa que a gente não entende. Mas você vai entender lá na frente o propósito de Deus em tudo que está acontecendo contigo hoje. Glória a Deus, aleluia, Pai. Diga comigo assim: não é para entender, Não é para entender, é só para a mente crer. é somente para a gente Diga-me, crer. somente crer, Somente crer. porque Deus tem o melhor Deus tem o para a minha melhor vida, para minha vida, para a minha casa para minha e para a minha família. para minha família. Elias chega lá até a viúva, ela vê a viúva catando os gravetos, e Deus fala: é ela. Tem coisa que a gente não entende, irmãos. A diaconisa Pet contou um mistério aqui, que ela e o marido me deu uma oferta de R$170, se não me engano. Acho que foi. Escuta essa. Ela me deu a oferta e Deus falou comigo: agora você pega e dá para fulano. Eu falei: Deus, eu queria comprar um sapato. Aí Deus falou: não, você dá para fulano. E eu peguei e dei, irmãos. Eu dei. Passou menos de 1 mês, sabe quanto Deus me deu? Fora as bênçãos, Deus me deu 400. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Deus, se Deus mandar você fazer uma coisa, faça. Sabe por quê? Ele é provedor da sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que ele chega e vê a mulher catando os gravetinhos, e ele chega para ela assim: ô dona, minha senhora. E todo Elias era conhecido. Pela linguagem que essa viúva fala com Elias, ela conhecia Elias. Porque ela chama Elias de senhor. Ela respeitou Elias de uma maneira tão grande, irmãos, que Elias chegou: me dá uma comida. E ela fala assim: meu senhor, eu não tenho comida em casa. Eu não tenho nada para comer em casa. Porque durante esses anos que o Senhor profetizou a crise aqui nessa nação, eu venho passando necessidade. Eu sou viúva, eu não trabalho, eu não tenho meu marido para sustentar minha casa, eu não tenho meu marido, e além disso eu tenho um filho que Deus deixou comigo, que eu tenho que cuidar dele, eu tenho que dar alimento a ele, mas o alimento vinha acabando dia após dia, profeta, mas eu não sei mais o que fazer. Mas me restou algo na minha casa, me restou um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo, eu vou comer desse bolo com meu filho, e depois nós vamos morrer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Elias chega, irmãos, e fala assim: mulher,
Se eu sou profeta e disse que não iria chover e não choveu, imagina o que eu posso fazer dentro da sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Ei, a Bíblia fala assim: credes nos seus profetas e... Meu Deus, credes no seu profeta e prosperareis. Credes nos seus profetas e prosperareis. Credes nos seus profetas e prosperareis. Quer prosperar? Creia que tudo que é liberado nesse altar para a tua vida vai acontecer. Ainda que seja impossível, ainda que Satanás diz que não tem jeito, o Deus que tu serve é poderoso. E aquilo que é impossível para mim e para ti, o Deus dos céus, o Deus poderoso está te dizendo: creia que o milagre vai acontecer. Aquela mulher fala: Senhor, eu não tenho nada para comer em casa, a não ser um azeite e uma farinha que eu vou fazer um bolo. Eu te pergunto: o que tu tens hoje em casa? O que tu tens hoje na sua casa espiritual para oferecer para Deus? Elias ali era um tipo de Deus chegando para aquela viúva falando assim: me apresenta algo, que eu tenho algo melhor para a tua vida. Me apresenta algo, que algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Tem gente que quer tudo de Deus, não dá nada para Deus, irmãos. Como que vai receber o tudo? Deus, Ele tem bênção no céu para a tua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que as bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, as bênçãos estão aí, mas nós temos que ter algo para o nosso Deus. Aleluia! Aquela mulher, ela tinha. E diga comigo assim: eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Talvez para muitos isso não era nada, mas para Deus era o suficiente. Era o suficiente. Aquela mulher, ela chega e fala assim: meu Senhor, o que o Senhor quer comigo? Eu quero que você vá lá e faça esse bolo, mas o primeiro pedaço é meu. Te lembra alguma coisa? Se Deus não for prioridade na sua vida, se Deus não for prioridade na sua casa, se Deus não for prioridade no seu casamento, se Deus não for prioridade na sua vida financeira, se Deus não for prioridade na sua vida espiritual, as outras coisas da parte de Deus não vai acontecer na sua vida. Elias estava dizendo: dá o primeiro pedaço para mim. Em outras palavras, dá para Deus primeiro. O primeiro momento do dia é para Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Glória a Deus. o primeiro na sua vida é para Deus. Pastor, vou fazer uma feira. Tira um pedacinho, um pouquinho. Fala, é para ajudar na cesta básica da igreja. Pastor, vou receber meu pagamento. Esse aqui é de Deus, ninguém toca, ninguém tira. Pastor, eu vou trabalhar. Então, antes de trabalhar, irmãos, apresenta a sua vida, seu trabalho para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que você apresenta para Deus, Ana apresentou Samuel para Deus e falou: